Olá, pessoal. Bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite, tá, pessoal? Mais um dia aqui para a gente continuar o nosso processo da nossa consciência aqui nessa realidade, né? Que não é fácil, tá, pessoal? Mas é a nossa caminhada, né? A gente está aqui porque Deus permitiu, está permitindo que a gente esteja vivo até esse momento, experimentando essa realidade aqui. É a permissão dele, tá? Já nos livrou de muitas coisas que poderia a gente não estar mais aqui nessa realidade. Então, por que ele está fazendo isso? Porque ele tem um propósito, ele quer que você ande aqui, ele quer que você transmita aqui alguma frequência, alguma energia que você tem. Entende, pessoal? Então é permissão dele, tá? Até um certo momento, tá? Até um certo, quando for o momento de da gente se retirar daqui, eles vai nos avisar. Ele vai avisar que já chegou a hora, o seu tempo já encerrou aqui nessa realidade. Então, mas quando a gente está aqui ainda, vamos aproveitar, né, pessoal, para passar uma boa frequência, fazer o bem às pessoas, se sentir bem também, tá? A primeira pessoa que você tem que fazer bem é você mesmo. Você primeiro tem que se sentir bem, você tem que se sentir amado, você tem que se sentir em uma boa frequência para poder passar essa frequência para as outras pessoas, tá? Então, você tem que fazer por você e fazer pelas pessoas que estão sofrendo, que não têm consciência ainda das coisas, é, é, da frequência do bem. Então, fazer ela experimentar essa frequência aí, a frequência de Cristo, tá? Fazer ela experimentar. Porque ela experimentando, a decisão vai ser dela. Se ela vai querer isso ou não, tá? Mas a pessoa tem que experimentar. Se você não come uma fruta, uma comida, você não vai saber se é boa, se é gostosa, se é muito bom, tá? Tem que experimentar. Tem gente que só tá na frequência baixa, tá? Frequência maligna, então só tá experimentando frequências bem baixas, então tem que experimentar uma frequência elevada. Você tem que sentir algo mais diferente. E aí você faz a escolha, tá, pessoal? Sempre é a escolha da consciência da pessoa. Mas eu tô aqui transmitindo essa energia para ver se você sente, se você quer entrar nessa energia boa, a frequência de Cristo, né? Começar a movimentar a energia em relação a essa energia elevada, tá? A energia do amor, da paz, sabe? É uma decisão sua, se você quer isso ou não, tá? Mas como é que se diz? Que a gente tem que experimentar? A gente tem que experimentar, tá? E escolher aquilo que é bom para as nossas vidas, tá, pessoal? Por que eu estou dando essa introdução? Eu disse que a gente vai começar o novo. A gente acabou ontem, não foi a. Como é que se diz? O tema foi sobre. Como é? O tema que a gente falou foi de que mesmo, pessoal? Lembra? Eu tenho aqui a pesca, tá? Silêncio espiritual, não foi, pessoal? A gente acabou a gente foi até a sétima parte ontem. Ontem a gente. Nossa, eu assisti o vídeo ontem, tá, pessoal? Tá maravilhoso, tá? Até eu próprio me alegrei com o meu próprio vídeo. Eu assistindo eu próprio me alegrei com o meu próprio vídeo. Mas tava ótimo, tá, pessoal? Tava de uma frequência, assim, de uma qualidade, a maneira que eu colocava as coisas, tá? É espiritualidade, né, pessoal? Às vezes usa ali. Então a maneira que eu coloquei, nossa, foi tão maravilhoso a maneira que eu coloquei.
pensamento, tá? E as pessoas aí comentaram, compartilharam, tá? Obrigado vocês, tá? Pessoas novas aí se inscreveu, né? Nem esqueci até de agradecer a vocês que se inscreveram no meu canal. Graças a Deus agora tá assim, pessoal. Tá vindo bastante pessoas se inscrevendo no meu canal, tá? Eu, eu não faço nada. Eu não forço nada vocês, tá, pessoal? A se inscrever. Se inscreva, dê like e tal. Não, você vê, eu não fico falando aqui, mas as próprias pessoas, tá? Eu deixo isso porque para a pessoa sentir, né, no coração, né? Se ela quer contribuir para o meu canal, se ela quer se inscrever no meu canal, eu deixo ela sentir no coração, ela vê o conteúdo que eu estou passando e ela tomar a decisão dela. Nada aqui é forçado, tá, pessoal? Aqui o trabalho da espiritualidade, nada é forçado. Aqui é tomada de consciência, tomada de decisão. É você tomar consciência e você decide o que realmente é importante para a sua vida. Aqui é assim, pessoal, aqui não é religião que eu vou obrigar você, tem que fazer isso, tá? Aqui não, tá, pessoal? Aqui é outra energia, não tem nada a ver com essa energia da religiosidade que vocês conhecem, tá? E vocês já conhecem essa energia e vocês participam de algum grupo desse aí, tá? Então a energia aqui é outra, tá, pessoal? Aqui você é livre, tá? Para escolher. Você quer ficar aí, não quer se inscrever, não quer. Tá tudo certo, tá, pessoal? O momento que você sentir, decidir, tá? Seja bem-vindo, tá? Seja bem-vindo e vamos continuar um ajudando o outro a evoluir nessa frequência, né? A frequência de Cristo, uma frequência evoluída. Então, ajudar, porque não é fácil, né, pessoal? A gente que está aqui encontramos maior dificuldade em tudo, tá? Relacionamento com pessoas, encontramos dificuldade em conseguir algo para nos manter aqui. Então encontramos dificuldade em todas as coisas aqui, mas com a ajuda de Deus e da espiritualidade a gente vai caminhando, ele vai suprindo todas as nossas necessidades física, mental, emocional, espiritual, tá? É isso que Deus promete, tá, pessoal? Vai suprir todas essas nossas necessidades para que a gente se sinta bem, tá? Transmita uma boa frequência. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, cadê? Qual é o tema que a gente vai falar hoje? O que é a influência energética, né? O que é isso, pessoal? Influência energética. Então, energética que vem de energia, né? Então, e aí eu coloquei a pergunta, e por que é importante perceber essas trocas de energia? Por que é importante a gente perceber que estamos trocando energia, pessoal? Porque você sabe, né? Tudo aqui, tudo que existe nessa realidade é energia, né? A nossa consciência está inserido em um campo de energia, um campo quântico, né? É o que os estudiosos como é que se diz? Da quântica, né? Ele diz que a gente está envolto de energia. Então, a nossa consciência é energia, a gente ganhou um corpo de energia, você sabe, o nosso corpo, tanto a nossa alma quanto o nosso físico, ele é energia. Sabia disso? Então a gente ganhou um corpo e a gente está envolto de uma realidade de energia. Então a gente está trocando energia, pessoal. Muitas pessoas, essa troca de energia está acontecendo inconscientemente. Por quê?
vocês não têm conhecimento sobre essas coisas. Então, vocês aqui do meu canal, que estuda espiritualidade, tá, pessoal? A gente tem que saber disso. Por que que ele fala? Por que que é importante perceber essas trocas de energia? Para você perceber qual tipo de energia estava influenciando você, qual tipo de energia. Por quê, pessoal? Ah, irmão Samuel, eu não quero ser influenciado por nada. Não existe isso, pessoal. Não existe isso, tá? Você tá aqui, não existe isso. Ah, eu não sou influenciado, não. Eu tenho conhecimento, eu não vou ser influenciado por nada. Não existe isso, pessoal. A gente vai estar sendo influenciado, querendo ou não querendo. Tá? Consciente ou inconsciente, você vai ser influenciado. Agora, a influência pode ser positiva, né? Ou pode ser negativa essa influência. Tá, pessoal? Estou até com o ouvido aqui meio entupido, tá, pessoal? Eu não sei se eu estou falando alto aqui, tá, pessoal? Eu não quero gritar também. Espero que as pessoas não façam zoada aqui, tá? Porque eu estou com o ouvido aqui, eu acho que eu estou falando um pouco mais alto, né? Para eu me escutar, tá, pessoal? Desculpa aí se tá um tom da minha voz bastante alta, tá, pessoal? E às vezes as pessoas aqui tá falando, né? Entra aqui e tal. A minha irmã agora na instante tentando falar comigo. Eu digo, eu fiz assim, eu tô gravando. Não sabe esperar, não? Entende, pessoal? As pessoas... A gente tem que saber lidar com essas coisas. Então, a gente está sendo influenciado, pessoal. Agora a pergunta qual influência vocês estão recebendo? Qual é a influência que vocês estão trocando energia? Porque não tem como... Eu não quero trocar energia, não, irmão Samuel. Eu não quero ser influenciado por ninguém. Não existe isso, tá, pessoal? Não existe isso aqui. Eu estou sendo influenciado, você está sendo influenciado, outras pessoas estão sendo influenciadas pela alguma coisa. Agora veja, então, por que que a gente tem que perceber? Veja qual é o tipo de energia que você está sendo influenciado, que você está sendo tocando. Ela é positiva ou é negativa? É isso que você tem que olhar. Porque não existe isso. Eu não vou ser influenciado, não, irmão Samuel. Tá? Você ou desperto ou não desperto, consciente ou inconsciente, você está tocando energia. Ah, não tem como não trocar energia? Não existe isso, pessoal. Você está envolto. Você está numa realidade que é tudo energia. Como é que você não quer trocar energia? Você próprio é um campo de energia. Não existe isso, pessoal. Aonde que foi que inventaram essas coisas, tá? A pessoa disse, para você não ser influenciado. Ah, agora, se você obtém conhecimento para não ser influenciado pelo mal, aí tá certo. Mas se você não é influenciado pelo mal, você é influenciado pelo bem. E a gente tem que ser influenciado para o bem, né, pessoal? Então, por exemplo, aqui, eu estou influenciando vocês? Eu estou trocando energia com vocês ou não? Eu estou trocando. Agora, qual é o tipo? Coloca aí nos comentários. Eu quero até ver a sua resposta, tá? Sobre isso. Qual é o tipo de energia que você está trocando aqui comigo? Será é uma energia positiva, negativa? É uma energia que está fazendo bem a você ou está fazendo mal? Coloca aí nos comentários. Eu quero ouvir isso, pessoal. Isso é importante, tá? Para eu ver que se eu estou fazendo mal a você, eu estou fazendo bem. É importante saber disso, porque às vezes você vai até com uma boa intenção, mas às vezes pode estar fazendo mal a uma pessoa, tá? Então, aí eu aconselho, se eu estou fazendo mal, procure aquele que você acha que vai fazer o bem, trocar.
mas vocês estão sendo influenciados por mim. Eu estou sendo influenciado pela espiritualidade, pelas coisas. Agora, você que está consciente, você vai perceber se essa influência que eu estou passando para vocês, essa energia, é uma energia positiva ou negativa. Vocês é que vão dizer. Entende? Então coloca aí, tá? Coloca aí nos comentários, eu quero ouvir você. Então, o que é essa influência energética? Nossa, eu já falei aqui tudo, né? E ele fala, por que é importante perceber essas trocas de energia? Por que é importante? É o que a gente vai saber agora, né, pessoal? A gente vai iniciar esse estudo aqui. Eu já dei introdução, aí a gente agora vai para a primeira parte. A gente vai saber o que é essa influência energética. Então, a primeira pergunta é, o que é a influência energética? Ele fala, a influência energética é uma troca de energia entre pessoas, ambiente, objeto, que pode afetar o estado emocional, físico de um indivíduo. Então, vamos... Você deu para entender? Aqui tá bem claro, tá, pessoal? Não dá nem para a gente esmiuçar aqui. Então, está bem claro. Ele diz que a influência energética é a troca de energia entre pessoas, o ambiente. Então, o ambiente pode influenciar você positivo ou negativamente. Os objetos, então, por isso que você tem que tomar cuidado com o tipo de objeto que você traz para sua casa. Porque se está com energia, né? Ela pode influenciar você negativamente, né? Ele fala que pode afetar o quê? O estado emocional, então, que é a alma, né? E físico de um indivíduo, Então, pode afetar isso, essas energias, seja de outra pessoa, né? Ó, meu neto ali, ó, tá meio doentadinho, ó, meu Deus. Deus vai cuidar dele. Entende? Então, pode ser através de pessoas do ambiente. Então, por isso que sua casa, o local onde você tem que ser um ambiente favorável para você. Porque se torna um ambiente muito denso, aí não vai, aí você vai ser influenciado por essa densidade, aonde os espíritos vai começar começar a influenciar você para as coisas mal, né? Pode trazer doença para o corpo, pode trazer várias coisas. Então, o ambiente e os objetos. Então, veja que tipo de objeto, principalmente esses objetos que são cultuados aí em muitas coisas aí religiosas, tá? Não é bom trazer para casa, tá, pessoal? Ele fala que pode afetar o estado físico e emocional de um indivíduo. Essa troca pode explicar por que alguém se sente cansada ou vibrante em determinados lugares ou com certas pessoas. Então, isso que explica a influência energética, explica isso, porque alguém se sente, tô cansado, eu fui para aquele lugar, eu estava com aquela pessoa, nossa, eu estou me sentindo agora tão cansado. Então, houve ali, sugou, né? A pessoa foi um vampiro, né? Você lembra tinha uma novela, né? Que é vampiro, né? Calada Noite Preta, que os vampiros iam lá, passou aí na Globo aí, né? Vamp, né? Era o nome da novela. Então, tem os vampiros que estão sugando a sua energia. Então, vocês vão se sentir cansados, ou então você vai estar de um lado de uma pessoa ou no ambiente aonde a sua vibração aumenta. Você recebe mais energia. Tá? Então, ele fala em determinados lugares ou com certas pessoas, isso pode acontecer com você. É por isso que a gente precisa. Então, por que a pergunta?
Por que é importante a gente perceber essas trocas de energia? Porque você vai perceber, né, o ambiente e pessoas que é desperta, elas sentem isso, pessoal. Todas as pessoas sentem. Mas algumas pessoas não têm conhecimento disso, ela não sabe por que, que ela ficou assim daquele jeito. A energia, ela ficou cansada, né? Deu até tontura, né? Ela foi para o ambiente, ela conversou com um certo tipo de pessoas, né? E ela não sabe por que ela ficou aí. As pessoas estão sentindo, elas estão trocando energia, mas ela não sabe explicar o que aconteceu isso. Entende? Então, é essa explicação da influência energética. A gente está sendo influenciado. E é importante a gente perceber essa troca para a gente saber qual é o ambiente onde a gente se sente bem, qual é o tipo de pessoas que tem uma troca boa para ajudar a gente, tá? A gente vai ter relacionamento com pessoas que vai sugar nossa energia, mas a gente já está sabendo, então, o que é que a gente se prepara e vai doar a energia para aquela pessoa. Eu aqui mesmo é uma doação de energia. Eu estou doando energia a vocês, para vocês melhorarem, né? Fisicamente, espiritualmente, tá? Então, e trazendo esses conhecimentos espirituais. Eu estou passando energia, eu estou doando aqui, tá? Pode me sugarem à vontade, seus sugadores de energia. Mas toda a gente tá sugando de alguém, pessoal, tá? Principalmente, tá? Quando a pessoa tá doente da alma, ou então é com essa depressão, né? Ansiedade, essas doenças mentais, né? E doenças físicas também. Quando a pessoa tá assim, quando você encosta de junto da pessoa, a pessoa começa a sugar a sua energia, a consciência dela. É inconsciente, pessoal. Ela não sabe, tá? Ela não sabe o que está acontecendo. E ao mesmo tempo, quando você sente, né, pela pessoa, aí você encosta, aí você transmite também a energia, porque você está tendo compaixão. Então, aí aquela consciência recebe aquela energia que está em você. Não tem o que fazer, pessoal. É assim que acontece. Você não viu Cristo, a mulher que estava com fluxo de sangue? Ela tocou em Cristo, né? Na alma de Cristo. Então, saiu a energia dele, saiu o poder. Ele disse: alguém tocou em mim, que de mim saiu poder. Então, energeticamente, a gente tá trocando, não tem como não fazer isso, tá, pessoal? Entende? Então, ele disse, então, determinados lugares ou com certas pessoas, você pode se sentir cansada ou então vibrante, ou então lhe trazer vigor. Então, por isso que eu coloquei a pergunta, por isso que é importante perceber essas trocas de energia. Porque você já vai preparado. Por exemplo, você vai visitar uma pessoa que está doente, né? Ou então a pessoa está doente, ela não sabe, ela está doente mentalmente, emocionalmente, né? Está começando a entrar em depressão, começando a entrar naquela fase depressiva. Você não sabe, então você vai conversar com essa pessoa, ela vai sugar sua energia. Então, se você está sabendo, você já vai com a intenção de doar a sua energia, pessoal, para ajudar aquela pessoa. Por isso que é importante a gente saber, tá? Porque tem como evitar, irmão? Não tem como evitar. Ou você vai ser influenciado negativamente ou positivamente. É a única maneira, tá, pessoal? Mas vocês vão trocar energia. Não tem jeito. Ah, eu não quero trocar energia, irmão. Não existe isso. Você vai ficar com a energia presa? Não pode. A energia foi feita para ser doada mesmo, pessoal. A gente recebe da fonte, né? Que é de Deus, a gente recebe o vigor, a energia e a gente transmite para pessoas. É isso, não tem o que fazer. Você está aqui para ser um canal mesmo dessa transmissão.
Você é uma transmissão, você é aquela transmissão de energia. A gente é isso, tá, pessoal? Aí o que mais, pessoal? Ele fala, e como ocorre essas trocas de energia? Então, como é que ocorre, pessoal? Primeiro, entre pessoas. Ele fala, uma pessoa pode influenciar a energia da outra através da interação, tanto positivamente como negativamente, mesmo à distância, afetando o seu estado de espírito e bem-estar. Então, mesmo se for por mensagem, então você está trocando mensagem de celular, áudio, ou então você liga para a pessoa, você está transmitindo a energia, mesmo de longe. Porque por isso que a igreja, pessoal, é espiritual. Porque não tem nada a ver com que você esteja pessoalmente, fisicamente com a pessoa, né? Quando você está pessoalmente com a pessoa, a transmissão aumenta mais, porque você está ali com calor humano, né? Aquelas coisas aumenta mais, mas de longe mesmo, tá? Por isso que vocês aqui me assistem pelo vídeo. Vocês recebem a energia, você recebe o conhecimento. Entende? Se fosse pessoalmente, seria melhor, né? Vocês estariam vendo a minha frequência, né? O meu suspiro, tá? De perto. Então, isso tudo também influencia, tá? Tanto para o bem como para o mal. Então, tanto positivo quanto para negativo. Então, ele diz que as trocas de energia ocorrem entre pessoas. É a primeira coisa, né? Que ele fala que uma pessoa pode influenciar a energia da outra pessoa através da interação. Então, é através da interação. Se você tem interação, se vocês entram aqui, por isso que vocês estão trocando energia, vocês começam a escrever aí, você interage, vocês aí entram no minhas redes sociais, começam a interagir. Então, você está trocando energia comigo. Agora, você tem que olhar, será que é uma energia positiva ou negativa? Você tem que avaliar, pessoal. Veja, pessoal, esse estudo aqui é maravilhoso. Eu tô dando assim, né? Isso aqui, tá? Vocês vão para curso aí, vocês pagam caro. Eu vi um curso aí do cara, 105, R$ 1.500. E a pessoa vai parcelar em 12 vezes de R$ 150. Para você aprender isso aqui, ó. Olha, eu tô gravando isso aqui no YouTube de graça para vocês. Entende? Tô gravando aqui de graça. Eu vi aí o curso aí, que ele fala sobre essas coisas energéticas também, tá? É caro, o cara cobra lá, tá? 1.500, tá? Você pode pagar em 150 todo mês aí, para pagar o curso dele, tá? Olha o que eu estou dando para você. Então, através da interação, tanto positiva como negativa, né? Mesmo à distância, você pode ser afetado o seu estado de espírito e bem-estar. Então, pode afetar seu estado de espírito, o seu bem-estar para positivo ou para negativo. Aí você tem que avaliar isso, tá? Então, a gente que é espiritual, pessoal, é sensitivo, né? Por isso que em certos ambientes, tá? A gente não vai. Por isso que às vezes tem certo ambiente que eu não vou. Tem certo ambiente que eu não me sinto bem, tá? Mas é assim. Então, quando for para esses ambientes, a gente tem que, como é que se diz? Já ir com a intenção de que você vai ter que doar energia. Você vai sair de lá um pouco cansado, tá? Mas depois você se recupera. Você tem que estar consciente disso. Entende? Não tem o que fazer, pessoal. Aí qual é a outra troca de energia que ele fala que acontece? Entre pessoas e ambiente, né? O ambiente em que vivemos, seja ele uma casa, escritório ou um local
natural possui próprias energias que pode afetar positiva ou negativamente. Então, não tem jeito. Então, pessoas e ambiente. Então, essas pessoas que estão nesse ambiente, elas transmitem a energia para o ambiente. Então, por exemplo, eu estou aqui no meu quarto aqui gravando aqui os vídeos aqui que vocês vê aqui os vídeos da espiritualidade falando. Você acha que meu quarto está permeado por qual energia? Você entende, pessoal? Então, ele está falando isso, as pessoas e o ambiente. Por quê? Quem coloca a frequência no ambiente, quem suja o ambiente, somos a gente, pessoal. Você não suja aí a sala, a cozinha, o banheiro, né? No físico. Então, você só está pensando que você está sujando só o físico, só essa parte física? Você está sujando também espiritualmente, de acordo com o que você está vibrando. Então, por isso que é importante a gente perceber o que é que a gente está vibrando, porque essa sua vibração vai ser lançada no ambiente. Então, ali vai ter a sua energia, né? Por isso que não é aconselhável, tá, pessoal? O casal ir para motel, né? Porque olha quantas pessoas entram lá para fazer cada coisa, pessoal. Você acha que energia tem ali naquele motel? Me diga aí. Você já entrou em um? Eu quando... Tá, pessoal? Eu já entrei em vários, tá, pessoal? Então, recebi muitas influências, tá? Tem espírito nesses ambientes. Então, são ambientes pesados, tá, pessoal? E às vezes, porque eu era jovem, né? Aí tava às vezes com a pessoa, a namorada, aí não podia, ainda era jovem, não tinha a casa, você não pode levar para casa dos seus pais para fazer essas coisas. Então, o que é que eu fazia? Eu levava para esses ambientes. Mas eu estava inconsciente, mas eu estava recebendo influência. Entende, pessoal? Não tem jeito, tá? Se você vai para um ambiente desse, isso agora você está ciente, se você vai para um ambiente desse, você vai receber influência. Não tem como, tá? Algum espírito vai montar nas suas costas. Poxa, é ruim saber disso, irmão. Mas é bom saber para que você... É importante você perceber a troca de energia. Então, aqui no meu quarto agora, eu gravo aqui tem essa frequência aqui que é a frequência do que eu estou falando, as coisas espirituais, que eu estou emanando, a minha alma está emanando para o ambiente. Então, as paredes, os objetos, a roupa que eu uso, o óculos, o celular, as coisas aqui, os móveis que eu tenho, tudo tem essa energia que eu estou vibrando. Então, tem a energia. Então, é assim que acontece. Então, é por isso que ele fala, o ambiente que vivemos, seja ele casa, escritório ou local natural, então até os locais naturais, tá? Ele tem uma frequência. Ele pode ajudar ou pode influenciar a gente negativamente, tá? Pode influenciar a gente negativamente. Aí, o que ele fala? Então, um local natural possui a sua própria energia que pode afetar positiva e negativamente. É isso. Então, de acordo com o ambiente, as pessoas que estão naquele ambiente, você entra naquele ambiente, você pode ser influenciado por aquelas energias daquelas pessoas. Entende? É por isso que um cidadão, ele cristão, né? Ele falou que... Ele disse que ia para carnaval, né? Carnaval, e não ia ser afetado
pelas coisas lá, pela energia, a música, as coisas. Eu digo, não existe isso, pessoal. Você está no ambiente, você já está sendo influenciado. Quando viu, é por isso que quando ele viu, ele disse, aí ele estava lá, né? Parece que é a segurança no carnaval, quando ele estava lá e passou lá Bel, né? Aqui na Bahia, Bel, chiclete com banana, aí todo mundo vai lá, mané. Todo mundo fala, e quando vê ele já tava assim, ó, dançando, ó. Vai lá, mané. Aí vai dizer, irmão, você já tá no swing aí de Bel, é? Não tem como, pessoal. A música, ela é uma frequência, ela influencia a gente. Por isso que você tem que escolher a tipo de música que você está escutando. Por que que eu falo isso aqui? Eu tô gravando agora música aqui. Você vê as músicas que eu canto aqui? Eu tô gravando aqui, colocando algumas músicas na internet. Por quê? Eu tô fazendo isso porque para que a vibração, né? Meu violão, eu falei que eu tá afinado na. Tá afinado. Opa aí, ó, pessoal. Tá vendo porque eu grito? Você tá vendo? Eu já tô com o ouvido aqui meio tampado. E aqui as pessoas ficam gritando, tá? Então é por isso que às vezes quando eu vejo no meu vídeo, eu tô me olhando, eu tô gritando. Eu já tô falando um pouco alto, porque meu ouvido aqui tá meio tampado, né, pessoal? E aí eu tô falando alto e pessoas gritando aí, pronto. Acaba de uma gritaria só. Quando vê meu vídeo, eu tô gritando, falando bastante alto. Entende, pessoal? Então, pessoal, é isso que acontece. Não tem como você não ser influenciado. O que é que eu estava falando? Até já me esqueci. Do cidadão que vai para o carnaval não ser influenciado. Então, por isso que a gente escolhe a música, tá? E eu tô gravando agora a música, meu violão eu afino em 442 Hz, tá? Para ele ter uma afinação mais abaixo, afinação que era afinação antigamente. Mas mudaram, você sabia disso? Aumentar a afinação dos instrumentos é 440. Então eu toco agora as músicas que eu vejo que é uma música boa. Eu tô tocando, tô gravando aqui. Você vê aí, vocês estão escutando algumas músicas minhas que eu gosto, que eu sinto que tem, como é que se diz? Uma energia boa, tá? Então aí eu gravo essa música para vocês escutarem, tá? Porque as músicas tudo de hoje, pessoal, estão tudo contaminadas, tá? Tem poucas músicas que se salvam. Então, certo tipo de música a gente não pode, porque ela pode influenciar a gente, tá? Ou negativamente ou positivamente. Então, você quer que afete você negativamente ou positivamente? Então, não tem como, foi o que eu falei para o cidadão. Não tem como, você está lá no ambiente, você está recebendo a frequência, a música, o cara batendo na guitarra, né? Todo mundo fala, vai lá, mané. Todo mundo, o cara batendo lá na guitarra, não tem como você não ser influenciado. Aí quando veio o cara já tava assim, ó. já tava balançando o esqueleto. Não tem como. Por exemplo, a gente vai assistir novela, filme, vai ver uma notícia, a gente é influenciado. Agora, você tem que reparar, será que isso está me influenciando positivo ou negativamente? Por isso que eu coloquei a pergunta, por isso que é importante a gente perceber essas trocas de energia, principalmente vocês que despertaram a consciência, tá? Vocês têm que saber, porque você vai escolher o ambiente, as pessoas, o que você está trazendo para casa, aquilo tem uma energia, tá? Você tem que ver tudo isso. Tem gente que traz um monte de patuá, um monte de coisa para dentro de casa, então ele está trazendo energia até negativa e não sabe. Entende, pessoal? Coisa até consagrada, né? A espírito maligno, tá? Então aquela coisa foi quando você pega aquela coisa consagrada, bota dentro de casa, então aquilo o espírito vem, ele é atraído pelo aquele pacto que fizeram a energia, então o espírito fica dentro de casa.
dentro da sua casa. Por isso que muito cuidado nessa hora, tá, pessoal? Aí ele fala, qual é a outra troca de energia que acontece com os objetos? Então, a gente está falando disso, né? De objeto, olha aí. Ele fala, a energia que carregamos também pode ser absorvida ou emitida por objeto ao nosso redor. Então, ao mesmo tempo que você recebe a energia do objeto, já pensou agora se for um objeto consagrado a espírito maligno? Então você vai receber a influência maligna, vai influenciar você negativamente. E ao mesmo tempo que a gente recebe desses objetos, tá? Seja qualquer coisa, mesa, tá? Qualquer objeto que você tem na sua casa tem energia, pessoal. Ou você pode, né, de acordo com a sua frequência, lançar a frequência nos objetos. Então, todos os objetos que tem aqui no meu quarto aqui, ó, tá vendo aqui? Todo o celular, as coisas aqui, tudo aqui tem a minha energia. Agora, já pensou uma casa onde uma pessoa é totalmente lá briga, discussão, coisa, então você pega um objeto, aquilo vem com aquela carga daquela energia. Tem que ter cuidado com essas coisas, tá, pessoal? Porque às vezes você aí tá querendo um ambiente puro, limpo, tá? Tá querendo um ambiente tranquilo, então às vezes tem um objeto que tá trazendo negatividade. A gente tem que tomar cuidado com isso. Por isso que eu não carrego nada de objeto que foi consagrado. Você vê? Aqui não tenho corrente, não tenho anel, né? Nem quando eu casar tenho anel, porque o casamento é espiritual, não é colocar dedo. Não tenho nada aqui, pessoal. Nenhuma coisa que eu carrego, eu não tenho nada aqui. Só tenho o óculos mesmo, que eu preciso para leitura, tá? Mas ele tem a minha energia, a minha influência. Entende, pessoal? A gente tem que tomar cuidado, porque tudo é energia e tudo a gente está trocando energia. A gente está passando energia para o ambiente, para os móveis, o que você tem, tá? E a gente está recebendo a frequência de cada desses objetos. Tá, pessoal? Não tem o que fazer. Ah, irmão, somente quando a gente sai, vai para um lugar, senta em uma cadeira, é isso, você tem que sair preparado, tá? E você, né, começa para ter uma proteção para lugares mais perigosos, mais densos, tá? Vocês serem protegidos. Mas não tem jeito, vai trocar. Daqui a pouco você entra em um lugar e senta lá e depois você sente uma dor de cabeça, aí sente tontura, sente dor nas pernas, dor nas costas, aí depois que você sai daquele ambiente, começa a ir para outro ambiente mais... Aí começa a passar as coisas. É assim que acontece com a gente, pessoal. E a gente não está percebendo isso, tá? A maioria das pessoas não percebe. Então, a gente que é espiritual tem que perceber. Por isso que eu coloquei a pergunta. É importante perceber essas trocas de energia, tá? Principalmente dos objetos. Ele fala que a energia que carregamos também pode ser absorvida pelo objeto ou emitida por objeto. A gente absorve a energia que tem no objeto e a gente emite a energia por objeto ao nosso redor. Não foi eu que inventei isso, tá, pessoal? Eu só estou falando o que está se passando com a nossa vida aqui nessa realidade. E a gente precisa tomar consciência disso. Por quê? Quando a gente toma, a gente vai escolher cada coisa, tá? Escolher a pessoa, o ambiente aonde a gente vai escolher. Não porque a gente é melhor do que as outras pessoas. Não é isso, pessoal. É porque a gente agora tem uma energia refinada. A gente que despertou a espiritual. Então, a gente só vai escolher um ambiente que nos faz bem. É só isso. Não é porque a gente é melhor, tá?
ela se acha importante, que não sei o quê, né? Não é isso. É só porque a gente é diferente, a gente está em uma frequência diferente, então a gente busca outras coisas de energia diferente. Simplesmente isso, pessoal. Tá? Então, vamos lá? Aí o que mais que ele fala? Ele fala. E como isso acontece na prática? Então, é uma pergunta. Então, como é que isso acontece na prática? Eu já estou explicando, tá? Estou dando exemplo aqui, mas ele vai dar exemplos aqui. Ele diz assim: você pode sentir uma sensação de alegria e inspiração após conversar com um amigo ou sentir-se cansado, esgotado após estar perto de alguém com energia negativa. Então, ele está dando um exemplo aqui de que a gente tem relacionamento com pessoas, né? A gente procura se relacionar com pessoas, né? A maioria da gente. Mas o ambiente também influencia, tá? Todas as coisas. Tá? Não tem jeito. Por isso que os animais, gato, cachorro, né? Vocês que têm gato, eu tenho ali, ó. Minha irmã tem um gato, ele dorme ali, ó, na caixa, ali, ó, no meu quarto, ó. Olha lá ele dormindo, ó, pessoal. Que maravilha, né? Olha lá. Dizem que os animais, né? Os espiritualistas falam que ele limpa o nosso campo, a energia que a gente traz da rua, as energias carregadas. E até eles veem espírito, né? Ele vê se tem espírito do seu lado e ele começa a latir, começa a fazer cara feia, o gato começa a ficar todo arrepiado, né? Porque algo com energia negativa está acompanhando você. Então, os animais, ele começa a fazer essa limpeza do nosso campo espiritual. Você sabia disso, pessoal? A maioria dos espiritualistas, eles falam sobre isso aí. Tem estudo sobre isso. Por quê? Porque os animais, ele percebe o mundo espiritual, ele percebe o campo energético da pessoa. Você vê como é que Deus faz, né, pessoal? E a gente também tem essa capacidade de perceber, mas só que a gente entrou em outra frequência que a gente não consegue mais perceber essas coisas. Mas a gente sente, todo mundo sente. Então, todo mundo sente quando tem uma negatividade, todo mundo sente quando a coisa não está bem. Então, os sensitivos sentem mais ainda. Sensitivo aqui nessa realidade, né, pessoal? Ele sofre, tem sensitivo que diz, eu não queria sentir isso. Não, é o normal de a gente sentir isso. Agora, só que o ambiente que a gente está inserido é muito pesado. É só isso, entende? Mas a gente está normal. A nossa sensibilidade, então, aumenta. Então, a gente começa a sentir essas trocas de energia, a gente começa a sentir, a gente percebe até o campo, o pensamento mental, o que a pessoa está percebendo, está pensando, né? O sensitivo aqui sofre dessa realidade, tá? Então, mas todas as pessoas têm essa percepção. Mas só que as pessoas não entendem isso, tá? Ela não sabe de onde está vindo essa energia, ela não entende. Mas todo sente, todo tem essa percepção, tá? Então, ele diz que na prática, né? Você pode sentir uma sensação de alegria, né? Inspiração quando tá com um amigo, com a pessoa, né? Conversando ali. Você pode se sentir bem que a pessoa é positiva. Ou se sentir cansado, esgotado por estar perto de alguém com energia negativa. Então, se a pessoa tem uma frequência, ela está emanando negatividade, tá? Ela tá. Então, quando você chega perto dela, você sente. Se você é sensitivo, não tem como escapar. Não tem como eu não sentir. Não, não existe isso, tá? Só tem como você sentir e depois você se recuperar a energia. Ela vai sugar a sua energia. Você vai sentir a negatividade dela. Não tem o que fazer, pessoal. Não tem como. Eu quero parar isso, irmão.
A não ser que se você fique na mesma densidade das pessoas. Você já é espiritual, você não pode voltar a ser denso, porque os espíritos vão atacar você. Não tem o que fazer, pessoal, tá? O negócio é a gente entender que aquilo que você está sentindo é da pessoa, não é seu. Você disse, isso é da pessoa. E se você pode conversar para ajudar a pessoa, ajude. Se não puder, deixe lá, tá? Como é que se diz? Doa aquela energia ali e depois você vai se recuperar. Porque se a pessoa não entende isso, pessoal, de espiritualidade, de troca de energia, o que é que esse irmão Samuel tá falando, pelo amor de Deus? Vai pensar que a gente tá louco aqui falando desse negócio de troca de energia, de frequência, o que é que ele tá falando, pelo amor de Deus? Então, uma pessoa aí normal, pessoal, até pessoas de religião, ela não entende isso, tá? Ela não entende o que eu tô falando. Ela vai vir aqui, o que ele está falando? Troca de energia, frequência, ambiente? Não vai precisar entender nada, pessoal, tá? Mas é isso. Aí ele diz outra prática que acontece, né? Ele fala, é possível sentir revigorado ao passear em um parque, ou ao contrário, sentir-se pesado ao permanecer em um local com energia estagnada. Então, energia parada, energia densa. Então, você vai num parque, o parque tem verde, apuro, tem um rio, então, aqueles ambientes é bem propício para a gente, né? Eu gosto desses ambientes. A praia também, então, a praia quando não está cheia, né? Tá meio assim vazia, você caminha, você ouve o barulho do mar, então aquele barulho, aquela batida é frequência que o próprio Criador já colocou para estabilizar a nossa frequência energética. Por isso que é bom, tá, pessoal? Vocês ir para esses espaços, tá? Explorar ali, sentir o cheiro do verde, tá? Respirar fundo, tá? Aí dá uma câmera, pisa com o pé na grama, que a energia vai sendo liberada. Então é importante a gente que é espiritual, a gente despertou, não tem o que fazer, pessoal. A gente é isso, a gente tem que procurar esses ambientes. Você não vai para carnaval, tá, pessoal? Se você vai ser influenciado negativamente, não tem, eu vou com uma proteção. Não existe isso, tá, pessoal? Essa conversa para boi dormir. Essa é uma frase aqui da Bahia, tá? Que quando a pessoa tá falando assim, tá querendo deixar a gente dormindo. Então, essa é conversa para deixar você dormindo, para vocês ir nesse ambiente. Por quê? E muitos desses influenciadores vai fazer isso para vocês ir para esse ambiente, vai dizer não tem nada não, né? Até os espiritualistas estão reforçando para vocês. Por quê, pessoal? Porque nessas festas tem uma energia, né? A energia do dinheiro, da troca de dinheiro. Então, se não tiver pessoas lá para festa, para trocar dinheiro, para essas coisas, então o capitalismo, a maneira não funciona. Você entende por que essas pessoas, às vezes... Por isso, porque às vezes também tem negócios lá. Então, quer que você vá para lá, para gastar. Entende, pessoal? Você entende como aqui a nossa realidade foi preparada sempre para atrapalhar a nossa evolução espiritual, pessoal? É isso. E a gente que despertou tem que driblar essas coisas, tá? Para a gente ir melhorando a nossa frequência, essas coisas. Mas é isso. E essas pessoas vão continuar dormindo, tá? Pessoas já vi até pessoas espiritualistas incentivar para que vá para carnaval. Não tem nada não, você agora está protegido, vem aqui, faça a oração aqui, medite aqui de manhã,
aí você agora pode aproveitar o carnaval. Não existe isso, tá, pessoal? É conversa fiada. Você vai ser influenciado de qualquer jeito. Depois aí você recupera, né? Depois vocês vão recuperar a energia. Mas foi sugado ali para os espíritos que estão ali? Foi sugado, tá? Ainda de canudinho, ó. Você já viu falar essa sugar de canudinho? É isso que eles vão fazer, tá? Não tem o que fazer, pessoal. Eles já estão tentando a gente para sugar nossa energia dentro de casa, quanto mais nesses ambientes, tá? Então ele fala, é possível sentir revigorado ao passear num parque, numa praia, né? Mas também tem ao contrário, você pode se sentir pesado em um local que com energia estagnada, então com energia parada, pesada. Então, ó, tem muitos ambientes aí que tem essa energia aí, tá? Motel, já falei aqui motel, né? Então tem ambientes aí, né? Mercado, shopping, tá, pessoal? Não tem o que fazer. Você vai ter que ir por alguma vez comprar alguma coisa no shopping, numa loja, você vai no mercado lá comprar o feijão, né? Não tem o que fazer. Mas é isso, a gente só precisa ter entendimento, conhecimento de que depois a gente vai recuperando as energias. Mas eu vou ser sugado, irmão Samuel? Com certeza. É ruim saber disso, né, pessoal? Mas é bom a gente saber porque a gente já vai preparado, nosso espírito, tá? Que a gente vai ser sugado. Aí ele fala, assim, deixa eu tomar aqui um chá aqui, tá, pessoal? Aí o que é que ele fala mais aqui, pessoal? Aí ele fala, assim a influência energética consiste na absorção de energia entre duas ou mais pessoas, entre o sujeito e o ambiente, onde se encontrar e também entre o indivíduo e o objeto. Então, ele está falando, então é assim que a gente troca energia. Ele fala, a influência energética vem desses ambientes, consiste na absorção. Então você está absorvendo energia e estão sugando a sua energia também. Ao mesmo tempo que você está absorvendo energia do ambiente, as pessoas que estão sugando a sua energia também. Irmão, tem como fazer de não acontecer isso? Não existe isso, tá, pessoal? A gente tá aqui. Por isso que quando você começar a vibrar alto, tá? Você tá conectado à fonte, então não falta energia para você. Então você vai emanar uma frequência alta que até as próprias pessoas vão se aproximar de você. Vocês vêm aqui, como é que se diz, assistir meus vídeos é porque eu sou bonitinho, é? Vocês vêm pela necessidade energética mesmo. Vocês estão mal, vocês às vezes estão doentes, né? Emocionalmente e fisicamente. Então vocês vêm ouvir isso. Vocês vêm aqui por causa disso, por causa da energia. Não é porque eu sou bonitinho, porque o meu canal é bonitinho. Olha o meu canal aqui. Tem dinheiro, não tem nada de especial. Mas por que vocês estão aqui? Por que as pessoas estão se inscrevendo no canal? Por que vocês estão fazendo isso? Entende? Por causa da sua necessidade dessa energia que eu estou me conectando com a minha fonte, tá? A fonte, esse Deus, esse Criador, que eu estou transmitindo essa energia. É por isso que vocês vêm. Vocês não vêm porque eu estou falando bonito, porque não sei o que, não. Você não vem por causa, você vem por causa da energia. A necessidade que você tem faz com que você vá procurar. Então você sai procurando aí no YouTube, né? Aí encontra meu canal. Ele diz, nossa, é isso aí que eu queria. Aí você começa a assistir, trazer uma frequência boa. Você, nossa,
Aí você vai lá, se inscreve no meu canal. Olha aqui quantas pessoas se inscreveram, que eu nem mandei se inscrever no meu canal. O que é que fez isso, essa pessoa fazer isso? Foi a necessidade de ela ir buscar sobre essas coisas espirituais. Aí vocês bateram no meu canal. Então, a necessidade de você, uma frequência, uma boa energia, faz com que você venha até aqui, o meu canal, vocês fiquem aqui me ouvindo. É a necessidade de energia. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas eu tenho que falar a verdade para vocês, que é até um exemplo, tá? Para as outras pessoas entenderem o que significa essa influência energética espiritual, tá? Para elas entenderem. Então, vocês aqui tá agora recebendo a influência dos meus vídeos aqui. Eu estou influenciando você em muitas coisas. Agora, vocês têm que avaliar. Será que isso é positivamente ou negativamente? Então, pelos seus comportamentos de vocês virem assistir assiduamente meus vídeos, isso demonstra que é uma coisa positiva. Porque ninguém vai procurar uma coisa negativa, né? Coisa que está fazendo mal, se está fazendo mal a ela. Pela aí dá para entender, né, pessoal? Então, ele diz que consiste na absorção de energia entre duas pessoas ou mais pessoas, entre o sujeito e o ambiente onde se encontra e também entre o indivíduo e o objeto. Então, é nesses contextos que a influência energética está acontecendo. É um bololô danado, mas não tem o que fazer, pessoal. A nossa consciência é energética e está inserida em um campo energético, né? Os estudiosos aí do estudo quântico aí, eles sabem disso, tá? E a maioria desses daí estudou sobre essas quânticos, eles estão dando curso aí para vocês aprenderem isso, tá? Aqui vocês estão aprendendo de graça, tá, pessoal? Mas vamos parar aqui, tá? Deixa eu marcar aqui, já é 60 minutos. A gente não pode passar disso, tá? Vou marcar aqui segunda parte. A gente começou hoje, né, pessoal? Segunda parte. Então, a gente vai... Como é que se diz? A gente vai começar amanhã, se Deus, né? E essa espiritualidade permitir que eu esteja aqui. Mesmo com o ouvido meio tapado, a voz com taquara rachada, a gente, se a gente tá vivo ainda aqui nessa, a gente vai vir gravar aqui, tá bom, pessoal? Eu quero agradecer a vocês, tá? Vocês estão se dedicando aí nos meus vídeos, vocês que estão sendo influenciados por os meus vídeos, tá? Quero agradecer vocês. Obrigado vocês que se inscreveram também, tá? Vocês novos. Espero que vocês continuem aí nessa frequência, tá, pessoal? Espero que esteja ajudando vocês também, tá? Influenciando vocês positivamente, tá? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!